No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de Notícias. 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5. Bom dia, 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de quarta-feira, 23 de março de 2016. Participe. 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar, mande seu torpedo, seu WhatsApp 99507-6900. 99507-6900. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Samuel e amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro, Arnone, bom dia a todos. E atenção, ainda hoje, entrevista com representantes da Rede, o partido da presidenciável Marina Silva, a Rede em Guarulhos. E também vamos falar sobre a tragédia ontem, o assassinato do jovem advogado Leandro Balcone, advogado e ativista político. Daqui a pouco, informações. E agora, atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Odebrecht sofre devassa da Polícia Federal. Empresa decide fazer delação. Empresa, leia-se até os acionistas, o presidente Marcelo Odebrecht, a diretoria, enfim, secretária, funcionária. Total colaboração com a Justiça Federal. E a nota é bastante preocupante. Ela admite que houve ilegalidade e um sistema ilegal de financiamento de campanhas políticas. Exatamente. Mas agora estão preocupados com o bem do Brasil. Agora vamos falar. Guarulhos foi uma das cidades visitadas ontem pela Polícia Federal, porque a Odebrecht tem uma unidade, ali no Jardim Aracília, quase no limite com Arujá. E essa unidade da Odebrecht é que participou da construção do estádio do Corinthians. E uma agência de publicidade também, a Arcos, que atendeu até ontem, até ano passado, fazia a publicidade da Prefeitura de Guarulhos. Exatamente. E várias prefeituras. Várias prefeituras, várias empresas, vários ministérios e órgãos. Olha, neguinho pode deitar o cabelo, hein? Folha de São Paulo ainda destaca: Teori manda juiz Moro devolver a apuração sobre Lula ao Supremo. O ministro do Supremo, Teori Zavascki, avocou o processo do Lula e também decretou sigilos em todos os grampos, ou seja, em todas as gravações feitas pela Polícia Federal a mando do juiz Sérgio Moro. Ministério Público deve evitar paixões das ruas, diz Janot, Procurador-Geral da República. Olha, acho que todo mundo deve evitar os paixões das ruas, viu? Porque há um clima de guerra, Senão uma coisa fica feia. Aliás, ontem eu senti muito isso na cidade de Guarulhos. Para mim, a tristeza é a tristeza de muita gente. O Estado de São Paulo destaca: ataques do Estado Islâmico matam 31 em Bruxelas. Senado aprova uso de pílula do câncer. Essa pílula é cada vez mais polêmica, O Senado votou isso à noite, Mas durante o dia, já estavam fazendo 300 mil comprimidos. Já estavam embalando já no interior. Interessante que algumas reportagens criticam o medicamento. Mas não adianta as reportagens criticar, são as pessoas que usam, que precisam e que dizem que a pílula é boa. Então você tem que acreditar em quem precisa, não é quem acha. O que me chama a atenção é que lá em Cravinhos, uma cidade tão pequenininha lá de Ribeirão Preto, é uma cidade minúscula, um laboratório desse tamanho. Pois não, Roberto. Não é tão grande, é uma questão, não é tão grande o laboratório, não daria, a produção seria muito pequena. E uma coisa importante, Pedro, que muitos médicos têm criticado é o seguinte: existe
algumas etapas que não foram cumpridas, e isso pode ser Mas, filho, quando você está com câncer, você não quer que fique esperando cumprir etapas. Você quer experimentar o remédio e ver se você se salva. Até pena de galinha assada, velho. Olá, o Estadão ainda destaca: Dilma eleva ataques, MTST vai radicalizar. Impressionante as declarações do líder do MTST, dizendo o seguinte: se Dilma sofrer impeachment ou Lula for preso, o MTST diz que vai incendiar o país. Olha só. Vejam só que ponto chegamos. Isso é uma ameaça total. Quer dizer, se não fizer o que eles, de acordo com o pensamento deles... O senhor Guilherme Boulos, coordenador do MTST, disse que se houver impeachment, o país será incendiado. Ele devia ser o primeiro a ser explicado. Antigamente você falava isso, você não falava duas vezes. Isso é crime de ameaça. Lógico. Isso pode ser classificado como lei de segurança nacional. Deveria, viu? Deveria, pelo menos. 7h06, Jornal Guarulhos hoje circula destacando: advogado criminalista e líder do movimento contra a corrupção é morto a tiros no centro. Polícia já está de posse de imagens do crime cometido contra Leandro Balcone, organizador do movimento Passe Livre, aqui em Guarulhos. Guarulhos Livre. Aqui escreveram Passe Livre. Guarulhos Livre. Guarulhos Livre. Jornal Guarulhos hoje destaca: lance para explorar iluminação ficou 28 milhões de reais menor que o previsto. Quem vai cobrir essa diferença? A Remo ofereceu 18 milhões e 700 mil reais para explorar o serviço, menos que a metade dos 46 milhões arrecadados pela prefeitura com a taxa de iluminação. Vai sobrar uma diferença grande para a prefeitura. A pergunta é: vai dar conta? Vai fazer um bom serviço? E se fizer um bom serviço, o outro estava cobrando a mais superfaturado? A questão é outra, Roberto. Você sabe que hoje em dia no Brasil a licitação é sempre pelo menor preço. Mas aí não significa a qualidade. Depois faz um aditivo de 25% que já está na lei, né? Operação Lava Jato da Polícia Federal chega em Guarulhos, repetindo, uma unidade da Odebrecht no Jardim Aracília, que participou da construção do estádio do Corinthians. Número de homicídios na cidade cai 45% em 10 anos. Uma boa notícia. Folha Metropolitana circula destacando: Lava Jato alcança Guarulhos. Repetindo, unidade da Odebrecht em Guarulhos. Execução: advogado e ativista é assassinado em seu escritório no centro. Eu vou aproveitar, Arnone, Roberto, amigos, que muitas especulações ontem, muitos boatos, muita falta de respeito com a família, até porque fotos do Leandro Balcone, assassinado, foram vazadas. É um desrespeito total à família, à integridade do ser humano até, né, eu diria. O respeito, né? O respeito do ser humano. Foi uma coisa mórbida, doentia. Agora, aí começaram a lançar teorias da conspiração. Totalmente. Olha, vamos dizer o seguinte: nós podemos afirmar, não houve nenhuma facada. Não houve. Nenhuma facada. O Leandro Balcone recebeu vários tiros, se falam em 11, 12, 13 tiros. Isso significa que foi uma arma automática, uma pistola automática. Muito bem. Que mais nós podemos afirmar? Não houve furto de documentos, não levaram o computador dele, não levaram a CPU, não levaram o notebook, não levaram o celular. Então, todos esses boatos que correram ontem em Guarulhos pelo WhatsApp, somente bobagens, somente bobagens. A Polícia Civil está investigando o caso. E, evidentemente, vai analisar todos os processos em que ele atua. Exatamente. Para saber quem está do outro lado. Inclusive, as últimas audiências dele ou as futuras audiências. Né? Todos os clientes. É um advogado criminalista, né? Era um advogado criminalista, amigo de muitos aqui da região central, atuante nas redes sociais, né, Roberto? Atuante nesses movimentos de protestos contra o PT. O próprio PT de Guarulhos emitiu uma nota oficial lamentando a morte, embora eles fossem uma opinião divergente do PT. O PT disse que o respeitava. Enfim, um assassinato escabroso. Tem nossos sentimentos da família. E vamos esperar agora as autoridades, né, a Polícia Civil, investigar e tomara que consiga descobrir. Lamentavelmente, Guarulhos tem um histórico de assassinatos que não foram revelados até hoje. Né? Lamentavelmente. Eu estava me lembrando, ontem me lembraram, Pedro, pouca gente tem, daquele presidente do sindicato. Estou tentando me lembrar. Osano. Doutor Osano.
e não tem informações sobre o andamento do processo. Eles entraram no escritório deles e simplesmente mataram e foram embora. Bom, em sindicato já tivemos vários casos. Né? Vários casos. Olha, e o que me deixou muito irritado, algumas pessoas, inclusive pessoas equilibradas, Arnone, usando essa foto, uma foto tremendamente de mau gosto, uma coisa mórbida, a palavra é essa, mórbida. Pessoas que são inteligentes, que sabem o que está acontecendo, eles ficavam incitando de forma subjetiva a violência. Isso não se pode. Eu vi essa mesma foto. O pessoal está perdendo a noção das coisas, sabe? Ontem está perdendo a noção, isso é perigoso. É verdade, com você. O smartphone é uma arma, é a gilete na mão das crianças. Exatamente. Felizmente tem muita criança. Eu vi um site, me mostraram um site de Pernambuco, Arnone, em que essa foto já estava lá 2, 3 horas depois e com um compartilhamento imenso. Eu vi isso no site do Bolsonaro e no site do Afanásio Jazade. A mesma foto. É uma morbidez, pelo amor de Deus. Que vibram quando dizem. Não é só o que publica, é aqueles que curtem também, que acham maravilhoso ver isso. Isso já aconteceu na época dos Mamonas e de grandes acidentes. Sabe? Uma coisa mórbida, mas que adoram fazer. Agora, isso. vamos repetir aqui. Combatendo as teorias da conspiração, não houve facadas. É bom frisar isso. Não houve furto de documentos. Sim. Não houve furto da CPU. Estão tentando dar uma conotação de que tem envolvimento político. Uma conspiração política. Não é nada disso. É alguma coisa extremamente pessoal. Exatamente. E vários advogados com os quais eu conversei ontem, eles dizem o seguinte: ser advogado criminalista não é fácil. É complicado. Não é Já fácil. vimos vários casos, né? Não é fácil. Vários casos. Nossos sentimentos à família do Leandro Balcone, realmente um amigo que vai deixar saudade. E as desculpas à família, né? Por pessoas que insistirem em fotografar, em fazer besteira. Em nome da sociedade, né? Nossa desculpa. Vamos num rápido intervalo e voltaremos em 2 minutos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões em todo o Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso televendas. Ligue 2408 4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905 no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. O Shopping Bom Sucesso oferece a seus clientes diversas marcas consolidadas do varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos. Uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação. 132 lojas, 6 salas de cinema, diversão, parque e games. Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Guarulhos. Acesse www.shoppingbomsucesso.com.br. Atenção, consumidor guarulhense! Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos, 2468-0008. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você, não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade.
A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. Horas e 16 minutos, 7h16, Radar de Notícias ao vivo, participe 99507-6900, WhatsApp do Radar. E ontem não tivemos sessão e nem teremos amanhã, né, Roberto? Exatamente. Nós já comentamos aqui, existe uma lei que é bem antiga na Câmara Municipal, de que as sessões não aconteceriam aí durante a Semana Santa. Mas estão muito católicos também, né? Até os ateus. Até os ateus. As informações do repórter Rodrigo Souza na viatura Vigorito, bom dia. Bom dia, Pedro, Roberto, Arnone, a todos que nos acompanham. Pois é, Pedro, depois desse movimento triste de ontem à tarde, eu estou aqui no Presidente Dutra hoje, acompanhando aqui, Pedro, outra situação bastante complicada, que é a invasão de marcianos aqui na rua marginal do Rio Bativu. Sabe esses marcianos aqui, Pedro, eles têm a aparência de humano e têm como principal motivo enforcalhar as ruas da cidade. Eu enviei umas fotos do programa, não sei se vocês já estão visualizando. Não dá para entender como pessoas que deveriam pensar podem fazer isso. Essa rua, para você ter uma ideia, é uma rua que liga aqui até o céu Presidente Dutra, fica aproximadamente uns 100 metros aqui, e nesse momento é praticamente impraticável. As pessoas não conseguem, por exemplo, transitar por aqui com veículos. Nesse momento, muitas pessoas acabam utilizando algumas ruas aqui do entorno para a prática de caminhada e corrida agora pela manhã. Eu conversei com algumas e dizer que, infelizmente, a situação aqui já é recorrente. A prefeitura vem aqui, faz a limpeza e no outro dia já tem caminhões aqui, infelizmente, fazendo essa sujeira aí que acaba enfeiando a cidade, né, Pedro e Arnone? Enfeiando não, aí dá dengue, dá rato, dá tudo. É uma absurdo. Eu nunca vi uma rua entupida de lixo. Ele falou, não dá para chegar de carro, não dá para chegar a cavalo, de bicicleta, de jegue, não dá para passar aí, bicho. Talvez de trator. Ô, Rodrigo, é perto do céu Presidente Dutra, é isso? Isso. É uma rua, ela fica aproximadamente uns 100 metros aqui longe do céu Presidente Dutra, Pedro. E essa área aqui ao lado dessa rua, aproximadamente 2 anos atrás, ela foi invadida, né? Por pessoas e acabou sendo desocupada pela prefeitura e posteriormente acabou que as pessoas acabam utilizando esse espaço aqui como um espaço para jogar em lixo todo tipo de entulho, Pedro. Quem joga aqui... Ok, Rodrigo Souza, obrigado pela parte. Publique na nossa página no Facebook. Isso aí é perfeitamente um chamado descarte criminoso, né? Fazer isso que estão fazendo aí na rua, bicho. Agora, eu vou te falar uma coisa, né? O Brasil está perdendo a guerra contra o mosquito da dengue, não é à toa, não. Não, por causa da própria população. Não culpem os governos. Não. Culpem a sociedade, a população é culpada. Nos últimos 3 a 4 meses, Arnone, pelo menos umas 4 vezes a Prefeitura de Guarulhos limpou a rua Araújo. E a Arnone está novamente entulhada de galho. Veja essa aí que o Rodrigo mostrou a foto, limpa, põe. Querem apostar que se a Prefeitura limpar, vamos sujar, dá de novo. Olha, eu acho que hoje ficaria muito mais barato a Prefeitura instalar algumas câmeras de vigilância, né, em alguns pontos já. E mas é para você também, no finalzinho de semana, semana, você deixar uma viatura parada nas proximidades, vai prender muita gente com um caminhão jogando lixo lá. Secretário João Darcio de Segurança, a GCM está nos devendo um flagrante de despejo de entulho em Guarulhos. Né? Tá? Isso é um desafio. Eu faço um desafio à GCM, um flagrante de despejo de entulho. Um só, para se esforçar para fazer muito. Talvez se fizesse o flagrante como o Pedro está falando, os outros assustavam. Lógico. Aí tem que ser exemplar. Bom, a Folha Metropolitana ontem publicou uma pesquisa eleitoral do Instituto de Ribeirão Preto, né? E hoje alguns candidatos comentam. Eu quero fazer um comentário, acho que foi unânime ontem em Guarulhos. Para quem conhece um pouco da política de Guarulhos, aqueles 6% atribuídos ao ex-prefeito Eloy Pertá, se for o candidato a prefeito pelo PT, ninguém acreditou. Falta um na frente. Olha, não sei, mas 6%, muito pouco para o ex-prefeito Eloy Pertá. Olha, eu vou falar com vocês. O Eloy, além de ser uma pessoa benquista pela população,
ter feito um grande governo. Dois, né? Dois grandes governos, dois mandatos, né? 2 mandatos. O Eloy, o povo não faz a ligação do Eloy com o PT. É gozado. Eles não ligam Ele está o Eloy acima com do o PT. partido. Porque nessa eleição, os candidatos todos estarão acima dos partidos, porque todo mundo está com o saco cheio de partido político, pode ter certeza. Aliás, ontem, Pedro Natal, levei um susto, que susto. Eu vi o Jorge Tadeu. Em rede nacional, você viu? Eu vi o Jovino. Eu vi em rede, não, viu? A hora que o DEM fez a reunião lá, descendo o governo, a história toda, quem estava atrás do orador, assim, firme? Papagaio de pirata? Papagaio de pirata. Estava o Jorge Tadeu olhando para o mundo lá de cima, né? Já ele volta atrás do Michel Temer. Mas nem muito amigo do Michel, né? O seu testemunho disso. Uma vez eu cheguei com ele em plena sessão, lá em Brasília, ele subiu comigo lá na cadeira do homem para conversar com o Michel Temer. Agora eu tenho visto inserções do Partido Verde e o Jovino Cândido. Tem aparecido o Jovino nas inserções. Agora, só para finalizar, em relação à pesquisa eleitoral ontem, aquele 6% ao ex-prefeito Não, tá gozado. Aquilo lá não me convenceu, hein? Não. Está muito estranho. E também é muito cedo ainda, viu, João? 1% para o Miguel também não me convenceu. E confirmando, viu? Ontem eu confirmei, o presidente da Câmara, Jesus, trocou o PDT pelo DEM. Até porque o PDT já havia comunicado que não daria legenda para o Jesus. E o Jesus agora foi para o grupo do deputado federal Eli Correia, o DEM. Tá Eu vou falar para você, o Eli deve estar feliz, porque você tem um Jesus do teu lado nesse momento, meu filho. Nada melhor do que Jesus ao seu lado. E o menino Jesus ou o Nenê Jesus? O Nenê Jesus vai ficar... Tem o Nenê Jesus, tem o Jesus e tem o Eli, que é uma marca, quer dizer... também, Deus, né? Também é. Pai, é bíblico. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Estou observando os nomes Eli e Eloy, são meio parecidos, né? Eli e Eloy. Na minha eu falo Eloy. E Jesus sempre fala assim, por que me desamparastes? E o Neném Jesus diz, não te abandono jamais. Só rapidamente, Pedro. A Páscoa está vindo aí, pelo amor de Deus. O DEM agora está com a bancada bem forte, hein? Quantos vereadores, hein? Acho que 4, não? Sei lá. E será que eles vão votar a favor da cassação do Sebastião Almeida ou contra? Porque eles estão dentro do governo. Eles saíram, mas só saíram um pouquinho. Não tem secretaria, tem? Mas tem cargos, né? Digamos que tem muito cargo, né? Aliás, o PMDB falou assim que vai querer alguns cargos para poder sair do governo Dilma. Não, ele falou ontem, se não der, não vamos sair. Mas é gozado, né? Está marcado para dia 30 agora, 29, a reunião do PMDB para descer. Mas já tem uma ala que entrou com um pedido para prorrogar para 2. Mas o Temer já avisou que não vai adiar, não. Mas você sabe, eu tinha um lá que falou assim, se a gente fica até 12 de abril, dá para ver aquele negócio. Vamos ser assim, o Temer está em São Paulo articulando. É lógico. E o Lula tentando falar com ele. É lógico. Companheiro. Me lembrou o Tedesco. 7h23, em seguida aqui o pessoal da rede em Guarulhos. 2 minutos. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br.
Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e Região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h26, 7h26, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 99507-6900, WhatsApp do Radar, 99507-6900. Estou recebendo aqui no estúdio dois representantes da rede em Guarulhos. Conhecido advogado Dr. Alexandre Zeituni, bom dia. Bom dia, Pedro. Muito feliz em estar aqui com Obrigado vocês. pela participação. Dr. Nilson Gonçalves, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Ok. Como é que está a rede em Guarulhos, Dr. Zeituni? Olha, a rede, ela é um partido novo, nasceu agora em setembro e nós já estamos muito bem organizados na cidade. Já estamos com uma chapa completa de vereadores, temos a nossa pré-candidatura a prefeito e queremos apresentar uma terceira via para a cidade. Essa possível candidatura seria a sua, a prefeitura? É a nossa candidatura, é um debate interno que a gente já vem fazendo há bastante tempo e a gente entende que existe um espaço entre vermelhos e azuis que a gente quer dialogar com a sociedade nesse sentido. Ok. Doutor Nilson, qual é a visão do senhor sobre a rede em Guarulhos? Olha, a rede, ela, como o próprio disse o Zeituni, ela chegou aí faz poucos meses, ainda estamos engatinhando, mas até pela própria visão que as pessoas têm, a Marina foi a presidência mais votada aqui em Guarulhos, a gente tem recebido bastante contato das outras pessoas de outros partidos dizendo que a rede realmente é um partido que veio para fazer a diferença. Eu acho que com o crescimento do nosso partido, com a montagem do nosso partido, a gente vem crescendo bastante. No primeiro turno presidencial, a Marina Silva foi a mais votada? Sim, teve 218 mil votos. Ou seja, ela realmente ela é a presidente escolhida por Guarulhos. Né? Mas como é que está o partido estruturado em Guarulhos? Tá bem montado, estamos com uma sede já em frente à Chocolândia, em frente ao primeiro DP, na Avenida Monteiro Lobato, 323. Todas as quintas-feiras nós temos reunião, inclusive essa quinta-feira, às 19 horas, a sociedade toda está convidada. O partido vem se estruturando para o debate eleitoral, nós já temos um escopo de como vai ser o nosso diálogo com a sociedade, nosso programa de governo será feito de fora para dentro, ou seja, nós vamos dialogar com a sociedade e construir o nosso plano de Eu pergunto, o partido tem diretório, tem presidente? Sim, o Nilson, hoje nós somos um coletivo, que nós temos outras nomenclaturas. Primeiro que o nosso partido não tem presidente. Não. Nosso partido tem porta-vozes, 2 porta-vozes, geralmente um homem e uma mulher. Nós estamos ainda como coletivo, como uma provisória que está se instalando na cidade. Então, seria um passo anterior. Mas em breve nós já estamos soltando aí, se Deus quiser, o nosso edital e estaremos fazendo a nossa primeira grande convenção municipal. E qual é a postura do partido, doutor Nilson, em relação à prefeitura, ao PT em Guarulhos? Na verdade, o que nós queremos com a rede é construir a nossa proposta. Como disse o Alexandre, nós estamos montando um plano de governo onde a gente vai conversar com a sociedade, ver o que a sociedade realmente precisa e dar à sociedade, dentro desse nosso plano de governo, a oportunidade de participar dele. Nós não temos aquela imagem de que tem que bater nesse, tem que bater naquele, porque esse não é o objetivo. Nós precisamos, na verdade, construir uma proposta para Guarulhos. E essa proposta vai ser construída
nós, na nossa plenária, com os nossos filiados, em conversa com a sociedade. E a sociedade vai nos dizer exatamente o que nós precisamos para colocar nesse plano de governo. E eles vão se sentir parte desse plano de governo, que é o que nós queremos. Agora, doutor Alexandre Zeituni, ontem seu nome estava na pesquisa eleitoral publicada pela Folha Metropolitana e apareceu com 0%. Ou Verdade. seja, não pontuou. Como é que o senhor observou aquela pesquisa? Nós ficamos bastante contentes. É verdade, isso é o pior, porque nós temos 0,89, nós acabamos tendo um acesso à pesquisa, estamos com 0,89. Nossa pesquisa, a verdade é que a rede nasceu em setembro, nossa candidatura ainda não foi à rua, nós não temos nenhum tipo de investimento na nossa campanha é uma campanha propositiva, uma campanha diferenciada em que pese a colocação do Nilson, nós olhamos com olhar crítico essa gestão não foi bem, essa gestão faz mal para a cidade de Guarulhos e nós entendemos também que os governistas já escolheram adversário, já escolheram conservadores para ser adversário e a Rede Sustentabilidade vem para propor uma terceira via, um diálogo muito mais profundo com a sociedade, imputando uma nova forma de se fazer política. O que estão fazendo na cidade é uma falácia, é uma mentira e nós não vamos aceitar. A Rede Sustentabilidade de Guarulhos não vai aceitar esse modelo que já estão impondo, aonde é um jogo fla-flu. Então, vai existir uma terceira via, vai existir uma proposta alternativa, sim, construída pela sociedade. Estamos prontos para dialogar com todo mundo e fiquei muito feliz porque nos colocaram na pesquisa, porque existiam algumas pesquisas que ao menos nos colocavam e vai ter uma proposta da Rede Sustentabilidade. Por isso eu estou feliz em estar aqui também, porque são raros os espaços que a gente tem para dialogar com a sociedade, porque nós somos um partido que é novo, que é modesto, mas que vem com um propósito firme, principalmente contra a corrupção, principalmente contra o grande cabide de empregos que está sendo implantado nessa prefeitura, que sobrepõe o apontamento político face ao servidor de carreira. Eu já estive na prefeitura, eu sei exatamente. Nós temos servidores valorosos, mas tem um grande cabide que tem que ser acabado nessa cidade. E a Rede Sustentabilidade está pronto para começar com isso. Para começar já, por exemplo, com os cargos de secretário adjunto. Isso é o maior absurdo que existe na prefeitura, isso é feito para negociação política e isso a sociedade de Guarulhos não vai mais poder aceitar. Recentemente a Rede perdeu um candidato a vereador, o ex-atleta olímpico Wilson Davi, e ele saiu dizendo que sentiu a Rede meio próxima do ex-prefeito Eloy Pietá. Como é que vocês receberam isso? Olha, eu acho que é um grande equívoco se ele realmente disse isso. A Rede, ela não é azul e não é vermelha. A Rede vai fazer um enfrentamento a esses modelos. Nós entendemos que o aprofundamento democrático não é isso que estão apresentando. Eles já montaram, de novo eu digo, já montaram o segundo turno. Vai ser segundo os governistas, vai ser um conservador no segundo turno. E nós estamos prontos para fazer uma grande frente, uma frente sustentável. Nós estamos conversando com outros candidatos também, estamos conversando com outros partidos também, que nós temos condição de fazer uma grande frente e mudar a história dessas eleições. Na verdade, a sociedade clama mudança e é isso que a gente está propondo. Ok. Doutor Nilson, o partido, quem deseja se filiar ao partido, como é que deve proceder? É só procurar lá a nossa sede. Nós já temos a nossa sede ali na Avenida Monteiro Lobato, 323, bem em frente à Chocolândia. Nos procurar para a gente poder explicar um pouco, porque a gente gosta sempre de explicar o que é a rede, como que ela funciona, quais os nossos preceitos, para que a pessoa entenda o que é a rede e que a rede não é simplesmente mais um partido, ela é o partido. Então a pessoa tem que entender o que é a rede e aí, se ela vê que realmente é um caminho que ela quer seguir, ela se filia à rede. Só para você ter uma ideia, a partir do momento que nós conseguimos o registro,
muitas pessoas nos procuraram. Era para já ter uns 100 pré-candidatos. Mas, na verdade, nós somos muito seletivos e explicamos de forma bem transparente o que é a rede e como a rede vai atuar nessas eleições. Doutor Zeituni, só para finalizar, uma curiosidade minha, qual é o papel do doutor Leonardo Freire na rede? O doutor Leonardo é um filiado da rede, que muito nos orgulha. Filiado em Guarulhos? Ele está em Itaquaquecetuba. Ele é de Itaquaquecetuba, além de ser hoje um dos juristas que cuida do Estado de São Paulo, da rede de sustentabilidade. Estadual também. Ele está em nível estadual, cuidando de processos no âmbito estadual, na especialidade dele, que é a especialidade eleitoral. E é um grande quadro e muito nos orgulha. Uma pergunta aqui, Sônia do Jardim Bebedouro, os possíveis candidatos são de Guarulhos, mora há quantos anos aqui? Todos. Isso é importante, muito importante, Sônia. Eu quero dizer, primeiro, que eu sou nascido em Guarulhos, meus pais são... Meu pai era nascido em Guarulhos, minha mãe é nascida em Guarulhos, minhas filhas são nascidas em Guarulhos, sou morador de Guarulhos, todos os nossos pré-candidatos a vereadores são de Guarulhos, diferente de algumas candidaturas que a gente vem enxergando aí. E o nosso colega jornalista, Fábio Carleto, fala o seguinte: muita gente considera a Marina fraca e se posiciona de forma branda. Né? Vocês não acham que a rede deveria ser mais incisiva? Olha, a Marina, ela não tem nenhum cargo público hoje. E a mesma dificuldade que a gente acaba tendo, e eu já te agradeço novamente o espaço que você está abrindo para nós aqui, ela encontra em nível nacional. Todas as grandes questões nacionais, ela vem se posicionando veementemente. Só que nem sempre existe a possibilidade de diálogo na grande mídia. E espaço para ela na grande mídia. Mas ela vem se posicionando incisivamente em grandes questões nacionais, inclusive nessa questão agora do impeachment, da cassação. Nós somos a favor da cassação, tanto que o processo do Tribunal Superior Eleitoral está pronto para julgamento. Só falta pautar. Só que, ao invés disso, ficam fazendo um grande cenário político no Congresso Nacional. Nós precisamos das eleições nacionais imediatamente. Por quê? O PT e o PMDB são a mesma coisa, têm a mesma responsabilidade nos crimes nesse momento. Obrigado pela participação, doutor Zeituni, doutor Nilson Gonçalves. Até uma próxima oportunidade. Agradeço muito. Viu? Okay? Obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui. Produção, 2 minutos e voltaremos. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442.
Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. 7h41, 7h41, Radar de Notícias ao vivo, participe, 99-507-6900. Já está conosco aqui no estúdio o Ailton Martins, é líder lá do bairro Santa Edviges. Jardim Santa Edviges. Bom dia, Ailton. Bom dia, Pedro. Bom dia, Samuel. Bom dia ao ouvinte do Radar de Notícia, do canal 3 da TV Guarulhos. Sou Ailton Martins, do Jardim Santa Edviges, e estamos aqui para falar um pouco sobre aquela comunidade que ao longo de 19 anos vem se arrastando com a questão da irregularidade fundiária, e para a gente falar da verdade de alguns processos que envolvem aquela comunidade, que envolvem aquela área que hoje representada pela Imobiliária Continental. Bom, nós entrevistamos recentemente o Walter Longo, da Imobiliária Continental, o vereador Romildo Santos, né, que agora está no DEM. O que o senhor tem a dizer sobre essa polêmica? Olha, a gente sabe que quando se envolve áreas de irregularização fundiária, tem muitos políticos na cidade que usam isso como palanques eleitoral. Não quero aqui dar nomes, falar que é o caso do vereador A ou B, não se trata disso. Porém, eu acho que quando você fala de uma questão tão polêmica, você tem que ter como base inicial todos os processos que envolvem aquela comunidade. Hoje, o Santa Edviges, a gente há 19 anos que moramos lá, de 3 anos para cá, a gente deu início a uma conversa com a Continental, que não é uma conversa fácil, em decorrência, nós estamos falando do Walter Longo, entendeu? Não é uma conversa, não foi fácil chegar até a ele. E agora que nós chegamos e demos início a uma proposta de acordo, nós estamos aí com uma grande oposição, não só por parte do vereador, mas de advogados que usam aquela área como cabide de empregos, entendeu? E a gente não concorda com isso porque a comunidade já tem seus 19 anos e ninguém nunca resolveu. E agora a gente quer passar para o processo da negociação, onde não será feito acordo com a Continental a portas fechadas. Nós tivemos nos últimos dias, era para ter no último dia 23 do mês passado, uma audiência, e essa audiência ela não ocorreu em decorrência da gente estar aguardando a presença do Ministério Público e da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Sem isso não tem acordo, sem isso não tem audiência, entendeu? Então, assim, as pessoas virem aqui falar que o Ailton, que aquilo está querendo fazer acordo a porta fechada, é uma mentira, entendeu? Então a gente quer combater isso, primeiro porque, tanto por parte da Continental, que todos nós sabemos que ela hoje ela sofre uma ação no Ministério Público em decorrência do Santa Edviges. E aí, para nossa surpresa, hoje nós temos alguns bairros que se comungam contra o Santa Edviges porque tem problema com a Continental e sabe que, resolvido o problema do Santa Edviges, começa a cair essas ações. Entendeu? Oi, então, vou pedir uma parte, por gentileza. Mais informações com o repórter Rodrigo Souza na viatura Vigorito. Ô Pedro, agora eu já estou aqui pelo bairro Santos Dumont, atendendo a pedidos dos moradores aqui que reclamam das condições da única pracinha aqui do bairro, Pedro. Eu enviei algumas fotos agora para o programa, acredito que vocês já estejam vendo. A situação de abandono aqui realmente chama atenção. E
segundo os moradores já entraram em contato com a prefeitura, principalmente com a Secretaria de Meio Ambiente, pediram para que pelo menos a poda do mato aqui, que é muito alto, fosse realizada, e me falaram que isso já faz aproximadamente mais de 6 meses, porque infelizmente até o momento eles não conseguiram ser atendidos, lembrando que é ruim porque é o único espaço de lazer aqui do bairro, que já é um bom bairro carente aí da cidade, e infelizmente os moradores estão aí, vamos dizer, abandonados, né, Pedro? Repita o endereço, Rodrigo. Aqui no bairro Santos Dumont, Pedro, a praça especificamente já procurou, ela não tem nome, ela fica situada entre as ruas Dias Gomes e essa de Queiroz. É no final da história do Bananal, para quem vem ali do Primavera. Tá ok, Rodrigo Souza, realmente lamentável o estado de conservação. Publique na nossa página no Facebook, ok? Perfeitamente, Pedro, e bom dia a todos. Ali é perto onde da Santa Tribígia, o Ailton deve conhecer. Sim, conhece, Ailton? Né? Conheço. Tá feio ali, hein? Pela imagem tá bonita, lá presente é um pouquinho é pior, tá? Oi, deixa eu ver se eu consegui entender. Embora essa conversa com a Imobiliária Continental não seja fácil, ela está promissora, é isso? Sim, hoje nós temos avançado bastante com essa fala junto à Imobiliária Continental, porque há o interesse tanto da parte da imobiliária como da maioria dos moradores. Então isso é interessante porque a gente sai desse impasse, sai desse lema que vem se arrastando aí. Quer dizer, é melhor um mau acordo que uma boa briga, né? Sim, eu diria para você. Quantas famílias tem lá atualmente? Quantos lotes são, Ailton? Olha, por se tratar de uma ocupação, Samuel, que ocorreu na década de 96 para 97, nós temos hoje famílias, devemos ter aproximadamente de 2.800 a 3.000 famílias. Porém, nós temos um aglomerado de pessoas muito grande, entendeu? Nós temos lotes que hoje variam de 50 a 300 metros, entendeu? Então, nós temos um aglomerado de família muito grande naquela área. Umas 15 mil pessoas, mais ou menos? Aproximadamente umas 8, 9 mil pessoas, mais ou menos. 9 mil pessoas. Mas essa variação de tamanho de terreno, é possível fazer regularização? Sim, 50 metros, sim, exemplo? Porque a área tem que se enquadrar nas EIs, que é a área de interesse social, no Estatuto da Cidade, que atende a essa demanda, entendeu? Quando você fala 50 metros quadrados? 50 metros quadrados, um a partir de 50 pequeno, né? metros quadrados, entendeu? Pequeno, O que a gente entende, Pedro, é que hoje as pessoas moram num apartamento do Minha Casa Minha Vida em 42 metros quadrados e ela não tem como ampliar, nem para cima, nem para baixo, para lugar nenhum. Você num terreno de 50 metros quadrados, você tem como fazer, por exemplo, sala e cozinha embaixo e na parte de cima você fazer seus dormitórios, muito mais cômodo e confortável do que no Minha Casa Minha Vida, entendeu? Tá? Então, triplex, quadruplex, nós temos de tudo lá que você possa imaginar, entendeu? Então, assim, porém, o nosso objetivo é esclarecer a comunidade do Santa Edvige que não podemos cair no conto da fada, que vai se resolver no passe de mágica. Nós temos aí várias ações de uso capião que foram impetradas antes por advogados que hoje já não estão mais na região, que já sumiram, porque não cabe, em decorrência da gente ter uma ação civil pública no Ministério Público do Estado de São Paulo, que impede, inclusive, a negociação, a venda da imobiliária Continental em todo o seu patrimônio, entendeu? Então, é hoje uma área fora do comércio. Então, a gente vem para alertar os moradores do Santa Edvige para que eles não se deixem levar por isso. Primeiro, uma ação de uso capião, ela tramita, no mínimo, naquela área, por não se tratar de posse mansa e pacífica, ela vai tramitar aí por mais de 10 anos com uma incerteza. Se o titular da ação, se o autor da ação vai ser beneficiado ou contemplado com o uso capião. Então a gente vem para alertar, deixar que as pessoas fiquem cientes de que é uma fria. Eu acho que hoje, isso foi falado pelo próprio jurídico da Prefeitura Municipal e do Prefeito Municipal de Guarulhos. O acordo, como a exemplo de outras regiões, é a melhor saída, entendeu? Desde que esse acordo, óbvio, seja contento para ambas as partes, entendeu? Que esteja dentro das condições daquela comunidade, entendeu? Você se comunica bem, além de liderança lá, qual é a sua profissão? Hoje eu sou técnico em edificações, tenho uma empresa no segmento da construção civil, trabalho com projeto e execução. Somos lideranças desde a região do Cabo Sul até aqui, temos 22 anos como líder. Então a gente começou nesses movimentos de moradia aí, a gente já tem praticamente 22 anos na estrada, entendeu? Obrigado pela participação. Eu te agradeço, Pedro, agradeço a recepção,
Agradeço ao ouvinte do Radar de Notícia, pela oportunidade que você nos deu aqui de vir fazer esse esclarecimento. Estaremos sempre à disposição para que a gente sempre passe para o nosso ouvinte, para os moradores dessas áreas, para que eles fiquem atentos, porque fazer promessas é fácil, cumprir não é. Vamos resumir, na sua visão é melhor um entendimento, um acordo com a Imobiliária Continental, é isso? Hoje, não na minha visão, mas no sistema judiciário do Brasil, hoje a gente vê que o próprio judiciário ele propõe para que as pessoas ingressem com menos ações, fazendo conciliação e acordo, que é muito mais viável e se torna muito menos cansativo para todos aqueles envolvidos. Okay. Obrigado, Ailton. Só um minutinho. Vamos a um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h52, 7h52, Radar de Notícias ao vivo. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notário, bom dia, Roberto Samuel e amigos do Radar. Seu destaque? Começo com uma reclamação aqui do Gilvânio, nosso ouvinte do Vale dos Machados. Diz que no cemitério Vila Rio, o mato está muito alto e água parada nos vasos. Até no cemitério? No cemitério. Também vaso em cemitério é uma coisa que deveria acabar, né? Aliás, já está acabando. Eu acho que é proibido em alguns cemitérios. E nos cemitérios que tem isso, geralmente tem algum furo embaixo para que a água não fique parada. É Secretaria de Serviços Públicos, né? Serviços Públicos, pelo menos até pouco tempo atrás. O voltou a ser vereador, então voltou. A Salete. Secretária Salete, tome uma providência ali no cemitério. Cemitério? Vila Rio. Vila Rio. Cemitério Campo Santo, que fala, né? Necrópole do Campo Santo. Isso. Rapaz, só um destaque aqui que eu estou vendo. Depois de uma semana eu consegui configurar o notebook aqui. Foi uma luta, foi realmente uma luta. Mas o grupo de Temer já avalia nomes para a Fazenda. Armínio Fraga e Henrique Meirelles. Isso quer dar uma certa estabilidade do governo, ao mercado e tal. São nomes tucanos, né? Embora o Henrique Meirelles tenha sido do Banco Central do Lula, né? Então, muita gente até apostava que o Lula ia trazer o Meirelles novamente para o governo. Ele queria, não? Queria. O Temer está contando que vai assumir? Olha, no jogo de xadrez, o Temer se posicionou exatamente para assumir a presidência da República. Eu peguei só uma informação aqui que eu pego aqui pelas redes sociais, com relação ao velório do Leandro Balcone. A informação que eu tenho aqui é que o velório deve seguir até às 9 horas na Câmara Municipal de Guarulhos e o sepultamento no cemitério Primavera 1. Com horário marcado para as 10 horas, o Primavera, isso hoje. O velório continua na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal e segue até as 9. E
depois sepultamento no Primavera 1, que fica ali na Avenida Otávio Braga de Mesquita, próximo à Praça 8. Pedro, até o próximo domingo, dia 27, o Shopping Bom Sucesso realiza o Liquida Stock, com descontos de até 70% em produtos de vários segmentos. Expectativa de 80% de adesão dos lojistas. E o diferencial, o empreendimento terá para o deleite dos fãs uma réplica da Brasília Amarela do grupo Mamonas Assassinas. É uma reverência aos 20 anos da morte dos integrantes da banda. Os clientes poderão tirar fotos e selfies. Uma reverência e uma referência, né? Exatamente. E o shopping fica na estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, Jardim Albertina, fone 2489-9690. Vamos deixar aqui não, Roberto? Bom, mais uma vez lembrando todo o pessoal que não temos sessão essa semana de Páscoa, volta tudo semana que vem, terça-feira começa quente a sessão da Câmara, porque deve ser anunciados os nomes da comissão que deve começar o processo, a discussão, para mostrar se há provas suficientes para um pedido de cassação ou não do prefeito Sebastião Almeida. Bom, sobre o assassinato do advogado Leandro Balcone, né? Um triste episódio para a história de Guarulhos ontem, né? E vamos reafirmar, vamos combater os boatos, especulações, teorias da conspiração. Não houve facadas, não houve furto de documentos, não houve roubo de furto de computador, de notebook, de celular, nada. O que houve realmente uma execução. Uma pessoa, um homem chegou lá, disparou vários tiros com uma pistola automática. Não foi um revólver, foi uma pistola automática. E a polícia trabalha, logicamente. A polícia até divulgou ontem, Roberto, uma imagem de vídeo, né, de uma câmera de segurança. Exato. Eu achei até temerária essa divulgação. Também. Eu achei até temerária, me perdoem dizer isso. Como ter certeza que aquela pessoa é o executor, né? De repente não é. Eu fiquei meio temeroso com essa divulgação. Mas vamos combater, por favor, não use o WhatsApp e as redes sociais para espalhar boatos. Aguardem informações. As fotos, pelo amor de Deus, nem deveríamos dizer isso, né? Não. Mas aguardem informações das autoridades que são apuradas e depuradas por jornalistas. Tá? Olha, aí também, vamos parar de incentivar a violência. Tá? O ódio. O ódio, não é por aí mesmo, não é por aí mesmo. O Brasil está num clima de... aquele ódio que a gente via nas torcidas organizadas de futebol, exato. O brasileiro está levando para a política. Em vez de levar a questão da cobrança, de um bom desempenho, não, gente, olha... Vocês podem ter diferenças políticas, mas incentivar o ódio contra A ou B realmente é o fim da picada. Bom, final da edição de hoje, tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.